Bem, é hoje que eu vou tirar algumas dúvidas. Por que muitos africanos não usam chuveiro elétrico? Ou seja, por que não existe chuveiro elétrico na África? Bem, chuveiro existe. Mas antes de falar sobre o surgimento de um chuveiro elétrico, vamos falar como que era o banho antigamente. Vamos falar um pouco daqui do Brasil. O que é a prática do que acontece hoje em dia no meu país. Antigamente as pessoas esquentavam água, colocavam num balde, levavam a caneca e que se jogavam água por cima. E assim era feito o banho com água quente. Primeiro, os riscos que essas pessoas corriam era de que, primeiro, a água poderia estar mais quente e que poderia queimar a pele. Segundo, demorava bastante. Terceiro, era muito cansativo. E só de lembrar que essa é a prática que é usada hoje em dia, principalmente no meu país. Eu digo isso porque eu fazia o mesmo, esquentava a água e fazia o banho. Mas eu admito para vocês que isso dava muito trabalho. Mas desde que eu cheguei aqui no Brasil, a realidade mudou. Mas você já se perguntou por que o chuveiro elétrico ficou tão famoso no Brasil? Bem, antes que eu explique, vamos voltar um pouco nos tempos 90. Em 1940 a 1950, foi um ano em que o chuveiro elétrico foi muito bem conhecido aqui no Brasil. E que, por quê? Porque as casas elas eram tão fáceis de serem instaladas o chuveiro elétrico. E um outro ponto é porque a energia, na verdade até hoje, é bem barata aqui no Brasil. E é por isso que facilitou a instalação de um chuveiro elétrico dentro das suas casas. Mas antes que eu pule e fale mais a respeito disso, eu vou tentar explicar um pouco aqui do que acontece lá no meu país. Primeiro, as casas elas são feitas de barro. Isso complica até hoje em dia de muita gente conseguir usar o chuveiro elétrico ou o chuveiro ele simples. E que isso aqui no Brasil, ou seja, é quase muitas das casas aqui no Brasil, digo eu 99% com toda a minha certeza, tem chuveiro elétrico aqui no Brasil. A maioria das casas no meu país, muitas daquelas pessoas que se sentem que têm condições suficientes, conseguem instalar aquele chuveiro normal, mas não é um chuveiro elétrico. Se ainda se esquecer, o próprio chuveiro elétrico é bem fácil e foi fácil nessa época ser fabricada aqui no Brasil. Mas uma pergunta muito simples. Você sabia como eram os primeiros chuveiros elétricos sendo criados? Bem, eu vou tentar explicar aqui com poucas palavras. Chuveiros elétricos, os primeiros que surgiram, eram chuveiros muito perigosos. Por que eu digo isso? Eram feitos muito grandes elas e que não existia uma proteção elétrica. E que isso era muito perigoso para vidas. Nem sequer havia um controle de temperatura. Mas com o tempo isso tudo evoluiu. Hoje chuveiros elétricos têm um controle de temperatura, tem desligamento automático, tem muita proteção. Elas agora são feitas de plásticas, muita proteção de corrente elétrica e até alguns modelos digitais. E agora que está tudo explicado sobre o surgimento, como que era o banho antigamente antes do surgimento do chuveiro elétrico. E agora, a pergunta que não quer se calar é: por que muitos africanos, muitos de nós, quando ouvimos dizer tanto de chuveiro elétrico dentro de uma casa, se torna um pouco meio estranho para nós os africanos? Eu, na verdade, não conseguia entender como que funcionava. Ainda quando mencionavam de que é um chuveiro elétrico, eu até me perguntava, é muita coragem deixar até corrente elétrica e água junto? Era uma das perguntas que não me calava muito. Mas desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu tirei as minhas próprias conclusões, vendo um chuveiro elétrico dentro de uma casa e ver como que ela funciona, e eu comecei a ter também esses privilégios desde que eu cheguei aqui no Brasil. Fazer um banho num chuveiro elétrico, claro, muito seguro, tranquilo, e o chuveiro elétrico tem o controle de temperatura em que você pode colocar água fria, água quente. Mas para isso tudo ter um pouco de sentido, assista esse vídeo. É a respeito daquele nosso banheiro lá no fundo. Galera, vocês podem ver, esta aqui é a nossa casa e o nosso banheiro está lá no fundo. E o povo brasileiro sabe o que mais acham estranho? É quando a gente falamos que aqui ter um banheiro dentro de casa é muito raro. E o povo brasileiro acha muito estranho. Como? E olha só, olha a distância que temos de casa até aí no banheiro. Olha só, temos aí o banheiro, né? Estamos aí o banheiro e a nossa casa está
tá aqui. E galera, se vocês puderem olhar e ver direito, vocês vão poder perceber que realmente é normal aqui. Muitas casas você irá chegar aqui e você irá encontrar os banheiros não estão dentro de casa. Ou seja, os banheiros, a maioria das casas aqui não ficam dentro de casa. O banheiro que nós temos, ou o banheiro nosso, é este aqui. E mais um outro hábito que eu tenho que falar para vocês é de que tem alguma coisa que vocês vão ficar surpresos a respeito do nosso próprio banheiro. Você pode já estar a se perguntar, mas Ignato, que hábito é esse que vocês têm? O nosso hábito, um hábito muito estranho que nós temos. Vem comigo, tá vendo esse banheiro aqui? Vocês conseguem ver, este é o nosso banheiro e veja as condições do banheiro, são essas aqui. E olha, vamos entrar aqui dentro que eu quero mostrar para vocês. A porta é esta. E um hábito que nós temos é que os nossos banheiros, elas não fecham. Vocês podem ver que, olha, está de céu aberto mesmo, olha, o céu está aberto. E olha aqui dentro, não existe papel higiênico primeiro, não existe chuveiro elétrico. Gente, imagine só, não existe chuveiro elétrico, não existe papel higiênico. E um hábito é de usar a água. Para você limpar um negócio aí, a gente usamos a água. Vocês conseguem ver? Temos essa botija aqui, onde que fica a água, e depois de você fazer o trabalho 2 aqui, você vai levar a água aqui e poder lavar o negócio. Manda embora, primeiro você vai mandar ir embora com essa água aqui, aí você vai, depois de depositar aqui o seu negócio, você leva a água, coloca para ir embora, mas depois você vai ter que levar a mesma água aqui para poder se limpar ou limpar o negócio aí, tá? E um hábito muito estranho é quando o povo brasileiro falam para mim que por que não tem papel higiênico? Galera, aqui nessas condições que vocês conseguem ver aqui, são as condições normais para nós. Tem pessoas que têm banheiro pior que isto aqui, ou até tem pessoas que não têm realmente nem banheiro. Galera, vocês podem já estar a se perguntar, mas Ignato, como é que é possível? Um banheiro é uma coisa muito simples, que todo mundo tinha que ter. Gente, pode parecer muito simples para vocês, mas realmente para algumas pessoas aqui do outro lado do mundo, isso aí é um luxo, viu? É um luxo, luxo. Tem pessoas aqui que não tem, mas graças a Deus que nós temos um banheiro que nosso está nessas condições que vocês conseguem ver. Gente, eu acho que é muito interessante e eu achei também muito importante trazer esse vídeo para vocês. Você conseguiu notar a diferença de banheiro daqui do Brasil e a do meu país? Primeiro, o banheiro do nosso país é dessa forma. Ela fica, a maioria das vezes, muito distante das nossas casas. Ou seja, o banheiro ela fica muito distante de casa, não fica dentro de casa. Conforme vocês conseguiram ver, esse era um banheiro, ou seja, é um banheiro nosso. E só para ainda mais salientar a respeito do nosso banheiro, esse mesmo banheiro é um banheiro que fornece muitas pessoas na minha comunidade. Ou seja, é um banheiro que é usado para muitas pessoas, principalmente da minha comunidade. E os banheiros, eles não têm nem sequer o teto. Algumas pessoas já perguntaram, mas Ignato, quando que chove ou é à noite você sente o número 2, o que acontece? Não tem nada a fazer, a não que tu saias dentro de casa até vá a esse banheiro para você poder se livrar daquilo que tu está sentindo. Mesmo chovendo, não há uma outra opção. Você vai ter que sair de dentro de casa até a esse banheiro, mesmo chovendo, você vai ter que fazer o número 1 assim tanto como o número 2. E uma pergunta bem simples a respeito disso tudo. Vocês conseguiram notar que dentro de um banheiro a este não dá para fazer instalação de um chuveiro elétrico, não dá para instalar o corrente elétrica. Infelizmente, até que a energia ela sai muito caro, principalmente, digo, no meu país. Na minha cidade é um lugar onde que a corrente elétrica é a fonte de corrente elétrica. Ela é distribuidora de muitos lugares de Moçambique. Mas mesmo assim é um dos lugares que a energia ela sai muito, mas muito caro. Você não paga por mês, você compra diariamente, vai depender do seu uso. Eu posso não ter simplificado tudo, mas peço minhas sinceras desculpas a todos vocês aqui, mas eu queria muito responder uma das perguntas a essa, porque eu tenho recebido muito mesmo a respeito disso, ou seja, a respeito dessa pergunta, de que como é que os africanos não gostam, talvez, ou talvez tem medo de receber uma esticão boa, mas por outras vezes, alguns de nós temos pensado nisso. Agradeço minhas sinceras desculpas. E eu gostaria muito de simplificar. E se eu não simplifiquei, peço perdão por isso.
E como diz o ditado, que as plantas são vidas, ou seja, plantas é uma vida. Olha só, quando nós chegamos aqui, galera, tava tudo morto isso aqui. Até ó, já tá tentando levantar aqui, pode ver, aqui. Tem também aqui, que já tá a levantar, tava tudo morto isso aqui. Quando nós chegamos, estava tudo assim, galera, ó. Estava tudo assim. Graças a Deus que estão aí, aqui já tá produzindo, já tá tudo assim. Tem também, ó, quando nós chegamos, encontramos isso assim. E nós estamos a tentar ver se nós vamos conseguir recuperar essas plantas. Graças a Deus que algumas estão e algumas ainda não estão a mostrar o sinal de que vão se recuperar. Tem aqui o limão, tem limão, tem uma outra aqui. Enquanto aqui tudo estava morto, galera. Isso tudo estava morto. Nenhum dessas plantas aqui estava verdinha. Tava tudo assim. Oh, por exemplo, aqui conseguimos recuperar essas aqui. Mas essa aqui parece que não vai não. Mas nós deixamos aqui, estamos a regar para ver e com o andar do tempo, se algumas delas aqui não acordar, é aí que nós estamos a tirar. Por exemplo, essa aqui, nós não estamos a tirar ainda porque nós vimos que ela aqui embaixo tá assim, ó, tá conseguindo tirar algumas folhas verdes. É por isso que nós não tiramos elas ainda. Aqui embaixo estava tudo morto isso aqui. Graças a Deus que está conseguindo levantar aos poucos, né? Tava tudo morto. Tem também uma outra aqui, só que eu não sei o nome dessa planta aqui. O nome dessa planta eu não conheço. Eu tenho um amor muito grande para o pessoal de todo o território desse Brasil. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que me seguem e que vivem em Minas Gerais. Aí eu vi algumas imagens, alguns vídeos do que está acontecendo em Minas Gerais. Precisa, claro, de nós todos aqui enquanto se encontra nessas situações. Então, muito obrigado a todos vocês que enviaram muitas mensagens para mim a respeito daquilo que está acontecendo em Minas Gerais. E quero mandar minhas forças para o pessoal de Minas Gerais. Muita força, Deus está cuidando e que vai ficar tudo bem. Esse era mais um vídeo. Era uma das perguntas mais procuradas aqui no nosso canal e eu fiz um favor de responder para vocês ainda hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo nosso daqui do nosso canal. De lembrar que na segunda-feira tem mais um vídeo provando a comida brasileira. Eu vi vossos comentários, eu vi muitos comentários de vocês deixando no meu vídeo passado que eu comi a famosa vaca atolada. Amei muito a vaca atolada e, como se não bastasse, eu levei a mesma comida para casa. Segunda-feira eu recebi um comentário que eu achei muito interessante. Na segunda-feira é um dos dias que é mais feito esse tipo de comida, principalmente aqui em São Paulo. Então, segunda-feira talvez vai ter mais um vídeo aqui no nosso canal eu provando essa comida, principalmente típica daqui de São Paulo. Esse foi mais um vídeo nosso aqui no nosso canal, eu espero que vocês tenham gostado. E eu e vocês temos mais um encontro marcado na próxima oportunidade. Ou seja, temos mais um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, tchau, meus queridos amigos.